Oi, gente, tudo bem com vocês? Bora para mais uma produção? Hoje eu vou fazer aqui uma passadeira para completar um jogo de cozinha. Já até saiu o vlog de produção do parzinho de tapete, que é esse aqui, ó. Esse maravilhoso aqui no cru, marrom dourado e o bege. Eu falei para vocês que eu queria fazer um jogo de cozinha, mas o material não ia dar. E acabou que eu vou me arriscar para ver se eu consigo fazer uma passadeira, porque eu postei esse parzinho de tapete aqui no meu status. Aí a cliente perguntou se teria como eu fazer um jogo de cozinha para ela. Aí eu falei que sim, porque eu olhei aqui a quantidade de material que eu tenho e eu tenho só isso aqui, gente. Esses aqui são os marrom dourado que eu tenho só esses três aqui, essa sobrinha, e tenho aqui o bege. E o cru, eu tenho só essas duas sobrinhas aqui, ó. Eu acho que eu tenho mais um ali na minha prateleira, eu tenho que pegar e ver se é do mesmo lote, porque o que eu tô olhando aqui parece que é a mesma tonalidade. Então, a produção de hoje vai ser um baita de um desafio. Vamos ver se eu vou conseguir fazer essa passadeira. Ela precisa de ficar com 1,40 m. Então, bora ver se eu vou conseguir fazer essa passadeira somente utilizando essas sobrinhas. E aqui eu já adiantei, fiz todas as flores. Eu fiz o total de 10 flores catavento. Tinha feito com 9, só que aí eu fiz as contas e vi que não ia chegar a 1,40 m. Então, eu fiz mais uma flor. Aí, nos meus cálculos, deu certinho 1,40 m. Até passou um pouquinho. E como a emenda é com a cor da base, isso ajuda bastante que a peça cresce. E aqui eu tô utilizando a agulha 3,75 para aumentar o meu ponto. Eu ia até utilizar 3,5, só que aí eu vi que ia ficar muito apertadinho o meu ponto, aí eu resolvi pegar 3,75. Eu tava até fazendo uma outra passadeira, porque agora eu vou fazer diferente. Eu quero fazer a passadeira com 9 flores, porque eu quero que fica mais ou menos na medida de 1,30. Eu vou padronizar essa medida aqui no meu ateliê, porque fica melhor para me produzir. Então, sempre que eu for fazer uma peça na pronta entrega, eu vou fazer com 1,30 m a passadeira e os tapetinhos mantendo a medida de 70, 72 por 50. A passadeira eu resolvi fazer um pouquinho menor, porque aí agiliza bastante aqui na minha produção. E aqui eu tava até fazendo uma passadeira, para mim fazer o teste, para ver se vai ficar na medida que eu gosto. Aí, assim que eu postei o parzinho de tapete, a cliente perguntou se teria como fazer a passadeira, aí eu falei que sim. Então, já abandonei essa produção aqui, que vai ser para minha pronta entrega, e tô fazendo a passadeira da cliente. Então, convido vocês a ficar até o final do vídeo para ver se eu vou conseguir fazer essa passadeira somente com sobrinhas de barbante. Então, bora produzir. E meus amores, olha só como que tá a minha produção, gente, quase finalizada. Tô praticamente em ponto de bico. Falta só mais duas carreirinhas e iniciar o bico. E olha só, gente, o cru deu certinho para me fazer aqui as 4 carreirinhas que eu precisava. Me sobrou essa quantidade aqui no cone, eu achei que não ia dar, mas acabou que deu e ainda me sobrou essa quantidade aqui. E o marrom dourado eu ainda não peguei nos outros cones, eu peguei aquele que eu mostrei pra vocês, que eu tinha mais, ainda me sobrou essa quantidade aqui, ó. E eu tô na segunda carreira, depois aqui do bege, e depois dessa segunda carreira tem mais uma carreira de pontos altos fechado para depois iniciar o bico. E aí, eu acredito que esse marrom dourado aqui não vai dar para finalizar o bico, mas eu tenho essas duas sobrinhas aqui, que eu mostrei pra vocês, eu acho que ela é parecida o tom, né? Olha só. Parece que o tom é o mesmo. Então, eu vou fazer aqui e eu acredito que vai dar certinho para me finalizar essa passadeira. Por enquanto, o material tá dando certinho para me fazer essa produção. Vamos ver até onde que eu vou conseguir ir com essa sobrinha aqui. E depois, se eu precisar, eu vou pegar aqui a outra sobrinha que eu mostrei para vocês. E nos meus cálculos, essa passadeira vai ficar certinho com 1,40 m. Na verdade, vai passar 4 centímetros. Eu fiz as contas e deu 1,44 m. Então, bora ver se vai chegar nessa medida mesmo. Se chegar a 1,40 m, tá ótimo. Se passar, também tá perfeito. E, meus amores, eu tô assim, ó. Cada crochetada eu dou uma olhada no cone pra ver se tá acabando. Mas, gente, tá rendendo pra caramba essa sobrinha. Trabalhar com sobrinhas é pura adrenalina, porque a gente nunca sabe se o material vai dar. Aí, cada crochetada que a gente dá é um olho na peça e outro no cone pra ver se tá acabando ou não. Então, vou finalizar aqui a minha passadeira e vou passar pra vocês se vai dar certinho pra me finalizar com essas sobrinhas que eu tenho. Eu espero que sim. Então, bora crochetar. E olha só, meus amores, finalizei aqui a minha passadeira e foca só na perfeição que ficou essa passadeira. Simplesmente perfeita, eu amei o resultado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Gente, deu certinho para mim finalizar minha passadeira, não faltou material. Na verdade, eu finalizei com marrom dourado, mas eu peguei aqui o outro que eu tinha, que eu mostrei para vocês que eu tinha duas sobrinhas. Tinha um que tinha mais no cone e dois que tinha pouquinho. Então, eu peguei esse daqui e finalizei aqui o bico. E faltou bem pouquinho mesmo. Foi dessa parte aqui que eu fiz a emenda e olha só, não deu diferença nenhuma. Esse bico aqui é esse marrom dourado aqui, ó.
E essa parte do outro bico aqui é o outro marrom dourado que eu utilizei aqui. Então, os dois praticamente o mesmo lote, porque não deu diferença. Eu acredito que essas duas sobrinhas que eu tinha aqui é do mesmo lote, porque eu lembro que eu fiz uma comprinha de barbante, eu acho que eu comprei 2 quilos do marrom dourado e era o mesmo lote, então eu acredito que possa ser sim. Mas o importante é que deu tudo certo, graças a Deus. Fui crochetando e olhando pro cone toda hora, mas acabou que deu certinho para me fazer minha passadeira. E olha só esse bico. Esse bico coroa, gente, é perfeito. Eu amei fazer ele. Certeza que eu vou fazer ele mais em outras produções. Ele é um bico bem fácil de fazer e rapidinho, e ele cresce bastante a peça. E aqui, gente, a minha passadeira, ela ficou com 1,44 m, não vou conseguir mostrar direitinho aqui pra vocês, mas ela ficou com 1,44 m por 50 de largura, então ficou na medida perfeita do jeitinho que eu calculei. Eu fiz as contas e eu vi que ia ficar com 1,44 m. Eu fiquei meio em dúvida, achando que não ia chegar, mas acabou que chegou sim 1,44 m. Eu finalizei ela agora, já tá toda arrematadinha. Coloquei aqui sobre a mesa para mostrar para vocês. E eu vou deixar ela descansar um pouquinho e depois eu vou estar tirando a fotinha para mandar para minha cliente. Eu vou dever aqui para vocês a videoaula dessa passadeira, porque eu não segui videoaula, eu segui a base do tapete que eu fiz na última produção. E eu falei com vocês que é uma base bem simplesinha, que a maioria dos tapetes tem. Então, eu fiz aqui de acordo com a minha cabeça mesmo. E aqui o bico eu segui videoaula. O bico é o modelo coroa lá do canal Crochê da Lu. A base do tapete aqui é de bloquinhos e a flor que eu fiz foi a flor catavento. Eu sempre faço essa florzinha aqui porque eu acho ela muito lindinha. Ou eu faço a flor catavento ou então eu faço uma florzinha rasteira. Aqui na minha passadeira eu fiz total de 1, 2, 3, 4 carreiras com cru. Fiz a emenda com a cor da base. Depois eu fiz 1, 2, 3, 4, 5 carreiras com marrom dourado. Uma carreira aqui com bege, depois eu finalizei aqui a passadeira com marrom dourado. E fiz esse bico lindo aqui, maravilhoso. E esse é o resultado da minha passadeira. Ela ficou com 1,44 m, eu queria que ela ficasse com 1,40 m, mas passou 4 centímetros, tá ótimo. E para ela ficar nessa medida, eu fiz com um total de 10 flores catavento. E ela só ficou nessa medida com as 10 flores catavento por conta da emenda. A emenda é com a cor da base, então isso cresce bastante a peça. E o meu ponto ele é pequeno e apertado, então essa parte da emenda aqui me ajuda bastante. Se eu fizer aqui a emenda com verdinho, ela nunca que vai chegar a 1,40 m. Então, por isso que eu gosto sempre de fazer jogo de passadeira, a emenda com a cor da base, porque aí me ajuda muito. E para fazer essa passadeira, eu utilizei duas numerações. Eu utilizei a primeira, foi a 3,5 da Círculo Soft. Deixa eu ver se foca, eu acho que não vai focar. Focou. Eu utilizei ela para fazer as flores. E depois eu utilizei a agulha 3,75 da Clover para finalizar minha passadeira. Eu sempre utilizo essas duas numerações. Antes eu utilizava só a 3,75, mas eu vejo que eu preciso também da 3,5. Então, são essas duas agulhas que eu utilizo. Vou passar para vocês agora o meu valor de venda para essa passadeira. Eu vendi ela no valor de R$100. Então, na medida de 1,40, eu vendi ela no valor de R$100 e os dois tapetinhos, R$80. Vou pegar aqui os dois tapetinhos e colocar aqui para vocês verem. Coloquei aqui na mesa os dois tapetinhos, deixei um dobrado aqui e um outro aberto para mostrar para vocês. Eu vendi esses dois tapetinhos aqui no valor de R$80 e através desses dois tapetinhos, a minha cliente pediu para fazer a passadeira. Então, a passadeira eu cobrei o valor de R$100. Então, o meu jogo completo ficou total de R$180. Os tapetinhos eu não lembro a medida, mas passou de 70. Já saiu o vlog de produção aqui para vocês, então eu acredito que eu passei a medida certinha lá no vlog. Depois eu vou estar tirando a fotinha ali na minha área e vou deixar lá na aba post para vocês estarem vendo a cor real, porque não tá mostrando a cor real. E vocês também estarem tirando print para poder estar pegando inspiração. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, espero ter inspirado vocês. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para estar me ajudando. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam da minha produção. E se inscreva no canal quem não for inscrito, ative o sininho em todos para ficar por dentro de tudo que eu venho compartilhar com vocês. Um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!